Continuando, pessoal, temos aqui então que a álgebra booleana usa três operações básicas: o não, o e o ou. A operação não é a negação ou o complemento, indicada por uma barra sobre a variável. As operações e ou são representadas pelo símbolo de multiplicação e adição, respectivamente. Ou seja, o ele é representado pela multiplicação e o ou pela adição. E não se trata de uma multiplicação nem de uma adição, mas apenas um símbolo para indicar as operações lógicas e ou. Bom, a porta lógica é um circuito que contém um ou mais terminais de entrada de sinais, onde são colocadas as variáveis booleanas. Aí executa uma operação booleana entre as variáveis presentes nas suas entradas e transfere o resultado para a saída. E aí, esses dispositivos obedecem às leis da álgebra de Boole, são aquelas operações que nós veremos aí no decorrer da aula. Vamos fazer a equivalência das portas lógicas com os símbolos utilizados, normalmente em esquemas eletrônicos, blocos de funções. Será realizado com o circuito de chaves e com o diagrama de contatos, a relés. E a operação, vamos começar aqui então, pessoal, com a função inversora, o NOT. Recordem lá que nós vimos na semana anterior que o NOT ele negava, né? Ele deixava a resposta ao contrário, né? Oposta do que da entrada. A operação inversa ou negação atua sobre uma única variável de entrada. O nível lógico de saída é sempre oposto ao nível lógico de entrada. Ela inverte, complementa. Recordem lá daquela tabela, né? Nas maneiras, né? Lembrando que só vai existir dois estados e dependendo de como nós entrarmos aqui com a função inversora, né? Se for 0, ele vai se tornar 1, se for 1, ele vai se tornar 0. Então, temos esses exemplos aqui, ó, circuito equivalente a uma ferramenta inversora. Aqui temos o circuito elétrico e aqui temos o diagrama Ladder. Aqui no circuito, vocês podem ver que quando, aqui no caso o A já inicia aqui fechado, né? Ou seja, ele está barrado, já está negado. E quando é acionada na saída, a, a, a entrada A, ela abre, né? Nós veremos aqui um exemplo só para deixar mais claro, né? Temos aqui esses símbolos de funções lógicas inversoras, onde o que representa, né, a inversão é esse triângulo com essa bolinha. Ou seja, aqui temos a entrada e aqui teremos a saída já com ela barrada. E no diagrama de fluxo de dados, né, no diagrama de função, que nós vimos também aí nessa semana, é representado por esse símbolo aqui, beleza? E temos aqui a tabela verdade, onde, como nós falamos anteriormente, né, a negação, ela inicia, se entrar com 0, ela vai ser a saída 1, se entrar com 1, a saída vai ser 0. E aqui temos dois exemplos, né? O exemplo 1, uma lâmpada vermelha deve ser acesa sempre que um motor estiver desligado. Então, no caso, temos esse contato aqui fechado, né? Ou seja, aqui tem um motor, a entrada daqui está barrada. E se o motor estiver desligado, vai ligar a lâmpada. Então, caso ele esteja ligado, a lâmpada desliga. E caso não esteja ligado, a lâmpada vai ligar, indicando que o motor está desligado. Da mesma forma, temos aqui em um tanque, se o nível ficar abaixo do sensor de nível, deve-se ligar a bomba. Solução semelhante aqui ao do motor, né? Se o sensor de nível que detecta o líquido vai ligar a bomba, não detectar o líquido no caso, né? Ele vai ligar a bomba e funciona aí da mesma forma. São essas algumas funções aí em Ladder, né?
beleza? Bom, aqui temos aí, vamos começar a função e, a end, né, no caso, e vamos aí, assumindo que a chave fechada corresponde a nível 1 e lâmpada acesa corresponde também a nível 1. Em uma operação E, o resultado será 1 somente se todas as entradas forem iguais a 1. Nos outros casos, o resultado é 0. Então, para que essa lâmpada seja ligada, pessoal, A e B tem que estar com valor lógico 1, ou seja, tem que estar fechado. Caso contrário, se um tiver aberto, ou seja, se um tiver valor lógico 1 e o outro tiver valor lógico 0, a lâmpada não vai ligar, né? Porque ela obedece lá, né, a tabela verdade que nós iremos ver daqui a pouco. Então, tá aqui. Simbolicamente, podemos representar esta situação por L, que é a saída, igual a ponto. Lembre que ponto é o E, ponto B. A é a chave aqui A e B chave B. E para representar, né, temos aqui que L é igual a A ponto B, que que lida da seguinte maneira, né? L é igual a E, B. O ponto simbolizado é a operação lógica E. Então, como eu falei anteriormente, a tabela verdade da função lógica E, ela tem esse comportamento, né? Como nós vimos lá na primeira matéria, nós vimos bastante essa parte lógica, né? E com certeza vocês já viram também em outras disciplinas essa tabela. Temos aqui que se for 0 e 0 vai ser 0, 1 e 0, 0, 0 e 1, 0. E só vai haver aqui o valor 1 quando ambos forem o valor lógico 1, beleza? E aqui finalmente vamos ver uma representação, né, da porta E em linguagem ladder. E temos aqui uma amostra, né, do que veremos aí daqui a pouco. Temos aqui entradas digitais. Aqui temos no caso 12 entradas digitais e aqui temos 8 saídas digitais. E aqui temos o circuito, né? A linguagem ladder simulando aquele circuito que nós vimos aí nos slides anteriores. E estamos aqui colocando, né, acionando a entrada digital 1 a partir desse circuito. Só que, como podemos ver, não vai ligar a lâmpada aqui na saída digital 1, que no caso vai ser o Q1, porque segundo o que nós implementamos aqui, só vai ser 1 quando ambos estiverem em contato. Vamos aqui para a segunda parte. Aqui nesse caso, ele só fez pressionar aqui a entrada digital 2, então vai continuar sem nenhum efeito, porque como nós vimos lá na tabela verdade, só vai ser ligada a lâmpada quando ambos estiverem ligados. E finalmente, quando a entrada 1 e a entrada 2 são digitadas, né, são pressionadas simultaneamente, a saída é ativada, que no caso a lâmpada é ligada. Notem que tem que ser simultaneamente, tem que ser ao mesmo tempo, tem que ser junto no caso. Então, a função lógica E, que é o AND, é representada em um diagrama ladder pelos contatos de entrada dispostos em ligação de série, ou seja, L igual a ponto B, que representa aí a função E, que é a AND, beleza? E aqui temos essas representações, né? O convencional, que é esse símbolo aqui. É bom vocês guardarem, é bom vocês irem anotando aí. É esse símbolo. No bloco, pelo padrão, né, temos esse. A, B, símbolo aqui o E e a saída. E no ladder é esses contatos em série com a saída. Beleza? Continuando aqui, agora nós estamos aqui fazendo uma simulação, né,
diretamente numa ferramenta que eu peguei aqui de um livro, na qual o autor mostra que se somente está pressionado a saída, permanece desligada. Aqui no caso aqui, ó, entrada I1, entrada I2, né, que quer dizer o input. Aqui podemos ver que a chave está fechada, mas a chave da entrada 2 está aberta. Então vai ser um ligado e um desligado. Se podemos ver aqui que o componente aqui do AND, né, funciona quando ambos estão ligados ou ambos são 1. Lembrem lá que o 1 e o 0 não são as únicas maneiras, né, de apresentar aqui os valores lógicos, né, como nós mostramos naquela tabela. Então, no caso aqui, o autor optou por colocar ligar, desligar em inglês, né, on, off. E podemos ver que o efeito vai ser o mesmo, né? Quando ambos forem diferentes, quando são diferentes, ele vai permanecer desligado por conta daqui da lógica do AND, né? Então, continua desligado. Quando eu ligo a entrada 2 e desligo a 1, continua da mesma forma, só muda aqui a ordem, né? Então, continua desligado e ligado, a saída vai ser desligado. E, finalmente, quando ambos estiverem ligados, vocês notem aqui que ambos ligados no AND, né? A saída vai ser on, vai ser ligado, beleza? Bom, aqui nós vamos ver algumas propriedades, né? Na qual temos aqui que é a propriedade comutativa da multiplicação, ou seja, em relação à função a e E, né? Função E. Temos aqui que no convencional, né? A e B, eles são equivalentes se nós mudarmos aqui o sentido, né? B e A, continua o mesmo resultado. Portanto, essa igualdade aqui, ela pode ser comprovada. Foi mostrado aqui no diagrama convencional quanto no diagrama do Ladder, né? Verifica aqui que nessa primeira linha o A e o B, e aqui na segunda linha B e A, elas não mudam a lógica, né? Aqui embaixo temos essa segunda propriedade, o teorema zero, onde uma entrada é o A e a outra é o zero. A saída vai ser sempre zero. Aqui temos o exemplo no diagrama de Ladder, né? No caso aqui, o zero representa o circuito aberto e a saída vai ser zero porque ele nunca vai ser fechado aqui no caso, e o contato aqui não vai acontecer nada aqui na saída. Temos mais esses três casos aqui. Teorema 1, que ao invés do zero temos aqui o 1, ou seja, o 1 ele vai estar sempre fechado aqui o contato e portanto o resultado vai ser o orquestrado aí pela entrada A. O outro teorema aqui é o teorema do A ponto A é igual a A, ou seja, duas entradas A, né? E a saída vai ser A. Ou seja, se 1 tiver em valor lógico 1, vai ter a saída 1. Se tiver valor lógico 0, vai ser 0. Não vai ter nada. E o teorema aqui do A ponto A barrado. Ou seja, temos aqui que o A entrando, né, diretamente aqui no convencional do E. E o A barrado, que no caso é o negado, vai ser vai ser sempre o contrário do lado da entrada. Então, caso aqui seja 1, aqui vai ser 0, e quando nós comparamos 1 e 0, vai ser 0. Se aqui for 0, aqui vai virar 1, vai ficar 0 e 1, vai ficar 0. Então, sempre vai ser o valor lógico vai ser 0. Então, ele nunca vai, no caso, interferir aqui, né? Vai ser sempre 0. E aqui temos o resumo, né, do que nós vimos ainda há pouco, que no caso são as propriedades, né, de comutatividade, x.0 é igual a 0.x, que vai ser igual a 0.
Da mesma forma, aplicando a comutatividade aqui, né? x.1 é igual a 1.x, vai ser igual a x sempre. E x vai ser sempre igual a x. Outra propriedade que nós vimos também, né? É x e x barrado vai ser igual a x barrado igual a x, vai ser sempre zero. Então, por hoje, acredito que seja o suficiente para os senhores verem, né? E nós veremos aqui ainda exemplos, né, da aplicação de circuitos combinacionais da função e. Lembrando que nós vimos o NOT, vimos exemplos, então estamos vendo aqui a função e veremos agora isso aqui. Por questões de segurança, uma prensa só pode ser ligada se o operador pressionar simultaneamente dois botões separados, 50 centímetros um do outro. Obrigatoriamente, terá de utilizar ambas as mãos, evitando que uma delas possa ser prensada acidentalmente. Então, uma das formas de solucionar esse problema, né, uma das formas de propor uma solução, né, fazermos dessa seguinte forma, né, A e B são os dois botões que devem ser pressionados e Q a saída que liga a prensa. Então, uma solução simplificada implementada em Ladder seria dessa forma, pessoal. Temos aqui os dois botões, né, que no caso, se uma mão não pressionar, não vai funcionar a prensa, bem como se nós não utilizarmos a outra mão também, né, não vai funcionar do mesmo jeito, só vai funcionar quando ambas estiverem pressionando o contato, beleza? Outro exemplo, uma lâmpada L deve ser ligada quando uma chave A estiver fechada e uma chave B estiver aberta. Faça o diagrama de Ladder e também em blocos funcionais para resolver este problema. A solução: observa-se que a lâmpada só vai acender se duas condições simultâneas forem satisfeitas. A igual a 1 e B igual a 0, o que caracteriza uma função E. A equação lógica que resolve o problema é L igual a A vezes B barrado. E os diagramas vão ficar dessa forma, pessoal. Implementação em Ladder, pessoal, vai ser dessa forma. Temos aqui que o A ele vai ser a entrada normal, né? E o B vai ser barrado, ou seja, quando o A for pressionado, o B vai ser aberto, ou seja, vai ser desligado. Então, teremos aí nesse caso o A igual a 1 e o B, independente de quando nós ligarmos o sinal aqui 1 para ambos, aqui vai ser invertido e vai ser 0. E, portanto, vai satisfazer essa condição aqui, né? Em que A vai ser igual a 1 e o B vai ser enviado o valor 1, mas a saída dele vai ser 0. Que nem que está aqui no nosso na simulação. Aqui temos que quando for apertado aqui, quando for fechado o contato, né, ele vai enviar 1. Quando for fechado o contato aqui, quando nós apertarmos dois contatos, né, vai ser enviado 1 para ambos. Só que aqui o 1 vai virar 0 e, portanto, vai ficar aqui 1 e 0. E é quando vai satisfazer aí o que a função quer, né? No caso, o que é desejado, que é ligado quando a chave A estiver fechada e uma chave B estiver aberta. Então, é basicamente isso, pessoal. Algumas das funcionalidades aí, exemplos, né? Beleza? Então, temos esse resultado aqui. Beleza?